Vascaíno do Cerrado. Fala galera vascaína, eu sou o Thiago Fontes, falo direto de Brasília, Distrito Federal, trazendo mais um vídeo para o canal. Vamos trocar uma ideia, atualizar informações sobre tudo que tá rolando no Vasco. Antes eu vou pedir uma moral, deixa o joinha, deixa o like, se inscreve no canal, que é importante para ele ser indicado no YouTube. Quero falar da minha parceira, 1xBet, é patrocinadora do canal Vascaíno Cerrado. Amanhã tem jogão na altitude, né? O Internacional vai encarar o Bolívar, jogando fora de casa, o Bolívar que eliminou o Atlético Paranaense. Estão pagando 1,85 na vitória do Bolívar, 3,60 no empate, 4,24 na vitória do Inter. Estão pagando muito para a vitória do Inter, porque nem se sabe a última vez que o Bolívar perdeu jogando em casa. É um time muito complicado de se vencer jogando na altitude. Chega a ser desumano jogar na casa do Bolívar. Tanto que ele consegue os resultados lá, e quando sai para jogar fora, normalmente ele perde. Mas tá aí, quer fazer uma fezinha nesse jogo? O link tá no primeiro comentário fixado, clicou, vai abrir uma janelinha, o código promocional é do Cerrado. O primeiro depósito ou Pix que você fizer no valor de até R$ 1.200, eles vão dobrar em bônus para você usar na 1xBet, que é parceira do canal Vascaíno Cerrado, em 2023. Bom, vamos falar de Vasco, né? Os últimos 3 jogos do Vasco foram 2 vitórias, uma em cima do Grêmio, 1-0, outra em cima do Atlético Mineiro por 1-0 também, e um empate por 1-1 contra o Bragantino jogando fora de casa. O Vasco conquistou dos 9 pontos possíveis, 7. Olha a média, que se o Vasco mantesse essa média aí não tinha como segurar o Vasco aí não, nessa parte de baixo. Mas tá aí, uma média muito boa nos últimos 3 jogos com o técnico Ramon Dia, o Vasco que tem ainda a 4ª pior defesa da competição. Acho que só fica atrás, só ficam atrás do Vasco o Santos, o Curitiba e o América Mineiro. Então o Vasco é a 4ª pior defesa da competição. E o Vasco tem o pior ataque do Campeonato Brasileiro. Em 19 jogos foram apenas 15 gols. Acho que eu tenho falado, né? O Vasco precisa melhorar esses índices. Melhorou o sistema defensivo, vem tomando menos gols. Em 3 jogos, tomar 1 gol só é uma evolução do caramba. Se você segurar uma onda e não tomar gols contra o Palmeiras, então, aí é que vai ser melhor. Mas precisa melhorar os números no ataque. O Vasco precisa acertar, precisa ser mais efetivo quando criar as oportunidades para melhorar esse ataque, né? Para não ser mais, se você quer sair dessa situação, você não pode ser o pior ataque do Campeonato Brasileiro. Uma notícia boa é que as chances matemáticas do Vasco cair para a 2ª divisão, que já foram de mais de 90%, elas baixaram para 66,8%, né? Nós temos 2 jogos difíceis fora de casa, como eu falei, o Palmeiras, mas uma final contra o Bahia. O jogo contra o Bahia precisa ser encarado como uma final. É um jogo que vale 6 pontos. Você não só vai estar pontuando, como você vai estar tirando ponto de um adversário direto nessa briga que a gente está tendo nesse campeonato à parte, né? Então, tá aí 66,8% de chance do Vasco cair para a 2ª divisão. Para sair dessa situação, agora é foco, vontade, determinação e muito trabalho, né? Passou aí as festas, a apresentação, agora é focar aí e trabalhar. E falando em trabalho, hoje o francês Dimitri Payet foi ao CT Moacir Barbosa treinar. Hoje o elenco tá todo de folga, né? Foi dado folga para o elenco do Vasco. E o cara foi lá, foi correr, foi tentar se colocar em condições físicas, porque tá com vontade de entrar em campo, tá com vontade de ajudar aí o Payet. Então gostei dessa notícia, gostei de ver ele treinando, e esse é o espírito. Para sair dessa situação vai precisar de muito da questão física, da vontade. O espírito é esse aí pra gente sair dessa situação. Para finalizar o vídeo, um vídeo curto aqui para vocês, o jornalista André Rizek, né? Ele falou dessa transformação do Vasco com a chegada de 4 jogadores. Eu ainda boto um outro aí, mas ele cita o Medel, né? O Medel, como a gente falou aí, os números defensivos do Vasco mudou, e é incontestável dizer que mudou. Por quê? Porque o Medel assumiu um papel de zagueiro, o técnico Ramon Dias bancou 2 jogadores que a torcida não gosta, que é o Zé Gabriel de primeiro volante e o Bambu de lateral, né? Mesmo a contragosto, o cara foi lá e bancou esses 2 no time, e os números defensivos do Vasco, eles mudaram. Segundo o Rizek, com a chegada dos jogadores Medel, Praxedes,
Paulinho e Verratti, o Vasco se transformou. É outro time. Né? E eu ainda digo mais, o Serginho foi importante também. Assim como ele chegou e estreou, se eu não me engano foi contra o Cruzeiro, e agora nesse jogo que ele faz o gol da vitória. Então, essa segunda janela, ela serviu sim para trazer reforços que vieram para ser titulares, que era o que a gente questionava lá na primeira janela. E aí ele fala sobre a estreia do Payet, que vai ser importante para o Vasco, que é a volta da torcida. Então eu gostei do vídeo, das colocações e da opinião do André Rizek, que fala do estádio São Januário e desse preconceito que é da Justiça do Rio de Janeiro com relação à comunidade, ao que estão fazendo com o Vasco da Gama. Antes de soltar o vídeo do Rizek, só deixar um recado aqui, né? Mandar um abraço para dois vascaínos que estão fazendo aniversário. Um fez ontem, que é a Regiane, a esposa do Eriquinho, um amigo meu lá de Juazeiro do Norte, e o outro é o Tony Blog, que também é de Juazeiro do Norte, tá? Feliz aniversário, o Tony tá fazendo aniversário hoje, no dia do aniversário do Vasco, né? Então, feliz aniversário, Deus abençoe a vida de vocês, né? E desejar aí uma noite abençoada para todos que ficaram aqui até agora. Se inscreve no canal, curte o vídeo, deixa sua mensagem e vou rodar aí o Rizek falando da melhora do Vasco na competição e com relação à situação de São Januário, tá? Fique com Deus e saudações vascaínas. Já dá para dizer que o Vasco é outro time depois da janela. 4 jogadores mudaram a cara da equipe. O atacante Veguete, o Medel, o Paulinho e o Praxedes. E vem aí o Payet, ou seja, o Vasco trocou meio time na janela, fora a mudança na comissão técnica. De uma equipe que parecia morta, sem competir, para uma equipe que pulsa, está viva e que pode fazer muita diferença quando tiver a volta do seu povo em São Januário. Sobre isso, cabe alguns esclarecimentos. A gente pode debater se a punição esportiva aplicada a São Januário e Vila Belmiro era pouca, se mereciam mais jogos. Mas o tribunal já julgou isso e a punição esportiva do Vasco já acabou. Hoje, o Vasco não recebe público em São Januário por uma questão da justiça comum do Rio de Janeiro. E essa decisão está baseada num conceito muito estranho. O Ministério Público entende que não tem segurança para ter jogo ali. Reconhece, em ofício, que tem forte atuação do tráfico de drogas na região. E o que faz o Ministério Público diante desse fato? Pune a vítima do acontecimento. Em vez de ele, Ministério Público, orientar que o Estado faça o seu papel de garantir a segurança pública dos moradores da região, ele trata os moradores e o Vasco como culpados. Não pode ter jogo lá. Ora bolas. Então, tem que interditar a cidade do Rio de Janeiro inteira. Se a lógica do Ministério Público, então, for aplicada no Rio de Janeiro, interdita a cidade inteira. Não pode mais ter escola de samba, não pode ter mais jogo no Maracanã, onde o levantamento do jornal Globo mostrou que há mais tiroteios do que em São Januário. Vai ter que interditar shows, interdita o Rio de Janeiro inteiro. Tá faltando agora ao Vasco conseguir jogar ao lado da sua torcida, na sua casa, ao lado da sua gente. Não tem mais explicação para que essa proibição esdrúxula siga de pé.